Hoje vamos falar de sujeito e predicado. Caramba, vocês não aguentam mais ouvir de sujeito e predicado, né? Mas calma aí, gente. 7º ano ainda, então vamos falar mais um pouquinho de sujeito e predicado. O negócio vai ganhando um novo rumo, tá bom? Vamos lá. Vocês já sabem, sujeito e predicado, todo final de ano, de 5º ano, 4º ano, tem sujeito e predicado. Pô, agora no 7º ano chegou logo no início. Então vamos dar uma paradinha aí para dar uma estudada no sujeito e predicado. Espero que vocês gostem da nossa aula. Para que a oração tenha significado, são necessários alguns termos básicos, os termos essenciais. A oração possui 2 termos essenciais, o sujeito e o predicado. Enquanto o sujeito é aquele ou aquilo de que ou quem se fala, o predicado é a informação dada sobre o sujeito. Uma forma fácil de detectar o sujeito é através das perguntas: quem? O quê? Que? Feita antes do verbo. O predicado ele é composto obrigatoriamente por um verbo ou locução verbal, iniciando-se nesse verbo ou a locução verbal. Olha o exemplo, para ficar mais claro, tudo que a gente já conversou até agora. Os estudantes organizaram a homenagem. Aí vamos fazer a pergunta: quem organizou a homenagem? Vamos lá no verbo, o verbo é organizaram. Vou fazer uma pergunta para aquele verbo. Quem organizou a homenagem? Os estudantes. Logo, esse é o sujeito da oração. Os estudantes é o meu sujeito. O que foi feito? Vamos lá no verbo. O que foi feito? Organizaram a homenagem. Logo, esse é o predicado da oração. Então não tem dúvidas. Vamos usar o verbo e perguntar quem, o que, né? Ou que, desculpa, para poder localizar o meu sujeito. E o que sobra da oração é o predicado. Combinado? Sujeito, então, é o termo sobre o qual o restante da oração diz algo. Olha o exemplo, mais um exemplo. As praias estão cada vez mais poluídas. O que está cada vez mais poluído? O quê? As praias. Concordam comigo? Então, meu sujeito, as praias. E tudo que sobrou, nós classificamos como predicado. É o termo que contém o verbo e informa algo sobre o sujeito. As praias estão cada vez mais poluídas. Tá? O que as praias estão? O que está acontecendo com a praia? Estão cada vez mais poluídas. É o meu predicado do meu sujeito. Deu para entender, mais ou menos? Acho que deu para entender bem. Vamos observar agora um pouquinho sobre a posição do sujeito na oração. O sujeito ele pode aparecer na ordem direta ou na ordem inversa. A ordem direta é quando o sujeito aparece antes do predicado. Observem aí o exemplo. Os alunos desenhavam despreocupados. Observem a posição. O que aparece primeiro? O sujeito ou o predicado? Primeiro aparece o sujeito. Os alunos. Então aí nós temos a ordem direta. Já na ordem inversa, o sujeito ele aparece depois do predicado. Precisam ser pintadas essas paredes. Observem aí que o sujeito, essas paredes, aparece depois do predicado, precisam ser pintadas. O que precisam ser pintadas? Perguntei ao meu verbo, o que precisam, vou descobrir quem é o sujeito. Essas paredes. Então, qual é a característica desse sujeito aí? Precisam ser pintadas. Tá? É o complemento desse sujeito. Ok? E também pode aparecer o sujeito no meio do predicado. Apavorados, os passageiros desceram do avião. Quem desceu do avião apavorado? Os passageiros. Tá? Desceram do avião apavorados, os passageiros. O sujeito está no meio da oração, os passageiros. Tá? Então, tudo que sobra para os lados, apavorados e desceram do avião, é o meu predicado. Certo? O que é o núcleo do sujeito, gente? O núcleo do sujeito é a palavra base do sujeito. É a palavra principal, porque é a respeito dela que o predicado vai dizer alguma coisa. Tá? Olha aí os 2 exemplos que eu trouxe. Um bando de pássaros sobrevoava a cidade. Primeira coisa, vamos separar o sujeito do predicado. Quem sobrevoava a cidade? Um bando de pássaros. Então, sujeito, um bando de pássaros. Qual é a minha palavra principal desse sujeito aí? Um bando de ou pássaros? Bando. Bando é o meu núcleo, porque é a palavra principal desse sujeito.
Conseguiram identificar? Vamos observar agora o segundo exemplo. O gato de pelo branco dormiu no telhado. Quem dormiu no telhado? O gato de pelo branco. Qual é a palavra principal desse meu sujeito, o gato de pelo branco? O gato. Ele é o meu núcleo do sujeito. Certo? Então, gente, o núcleo do sujeito ele é constituído de um substantivo ou qualquer outra palavra com valor de substantivo. Observem aqui. Os patinhos corriam doidos atrás da mãe. O núcleo, patinhos. Apesar do sujeito ser os patinhos, o os ele não faz parte do núcleo, tá bom? Só o patinhos. Ele é um substantivo nesse exemplo. Eles corriam bastante. O segundo exemplo. Eles corriam bastante. Eles é um pronome. Mas a gente sabe que pronome substitui um nome. Tá? Então está com uma função de substantivo esse pronome. Correto? Poderia ser os homens corriam bastante. Certo? Então eles é o meu núcleo do sujeito. Por que eu sei que ele é o meu núcleo do sujeito? Primeiro vamos descobrir quem é o sujeito dessa oração. Corriam bastante. Quem? Eles. Então, eles é o sujeito. Como esse sujeito só tem essa palavra, é o núcleo. Combinado? Está aparecendo aí na oração. Ou eles. Não está oculto. Está escrito aí. E o terceiro exemplo. Viver é bom. Viver é um verbo, tá? Só que está aí como uma função de um substantivo, porque é uma palavra substantivada. Tá? Viver é bom. O que é bom? Viver. Então, viver é o meu sujeito, e como só tem uma palavra nesse sujeito, também é o núcleo. Certo? Vamos observar aqui, em destaque, mais exemplos de núcleo do sujeito, em orações. A maravilhosa culinária brasileira encanta o mundo. Eu já sublinhei para vocês aí o sujeito. A maravilhosa culinária brasileira. Qual é a palavra principal desse sujeito aí? Maravilhosa? Maravilhosa é a característica. De quê? Da culinária. Brasileira também é uma característica, é um adjetivo. Está adjetivando quem? A culinária. Então qual é a palavra principal desse sujeito aí? Culinária. Culinária é o meu núcleo. Então até destaquei, deixei ela mais fortinha para mostrar para vocês que culinária é o núcleo do sujeito. Nosso tio João nos visita raramente. Sujeito. Nosso tio João. Qual é a palavra principal desse sujeito? João. A pobre Joana não dançou com ninguém na festa. Tadinha, gente. Não pode fazer isso. Quem é o núcleo do sujeito? Joana. O pequeno garoto, mesmo jovem, já passou por muitas dificuldades. O núcleo do sujeito é a palavra garoto. Pequeno, garoto é o sujeito, mas a palavra principal desse sujeito é a palavra garoto. Aquela linda moça passava por aqui todos os dias. Quem passava por aqui todos os dias? Aquela linda moça, sujeito. Qual é a palavra principal desse sujeito? Moça. E todos os dias, o pequeno Davi lia um trechinho do livro que ganhara de presente do avô. Sujeito. Quem lia um trechinho do livro que ganhara do presente do avô todos os dias? Vou descobrir quem é o sujeito. O pequeno Davi. Qual é a palavra principal desse sujeito? É o Davi. Então a palavra Davi é o núcleo do sujeito. Combinado? Acho que deu para entender bastante, né? Deu para entender direitinho. Se não deu, gente, é só voltar à aula. Não tenha pressa. Assista quantas vezes forem necessárias. Tá? O sujeito ele pode aparecer determinado. Quando é possível determinar que elemento da oração funciona como sujeito. Olha o exemplo. Renato aprendeu as notas musicais. Eu consigo identificar e consigo determinar quem é o sujeito? Consigo. O Renato. Não foi ele que aprendeu as notas musicais? Então, é um sujeito determinado. E o sujeito ele pode ser classificado simples ou composto. Sujeito determinado. Ainda falando sobre o sujeito determinado. Posso classificar o sujeito determinado em simples, composto ou implícito. Hoje eu vou mostrar para vocês, nesse momento, nessa aula, o sujeito simples e o composto. Tá bom? Depois eu vou falar sobre o implícito, que vocês conhecem como oculto. Vamos lá. O menino está chorando sem parar. Vamos separar o sujeito do predicado.
Sujeito, o menino. Predicado, está chorando sem parar. Reparem que aí esse sujeito possui apenas um núcleo, que é a palavra menino. Toda vez que o sujeito tem apenas um núcleo, ele é classificado como sujeito simples. E outros exemplos aí de sujeito simples. Trouxe mais um exemplo. O desenho em nanquim, será sempre uma expressão admirada. O desenho em nanquim é uma forma de desenhar, tá? Com material específico. O sujeito dessa oração, o desenho em nanquim. E o núcleo, qual é a palavra principal? É o desenho ou o nanquim? Gente, observem que nanquim é o tipo de desenho. Então a palavra principal é a palavra desenho. Então o meu núcleo é desenho. Tá? E o predicado será sempre uma expressão admirada. Eu vou classificar esse sujeito como sujeito simples. Por quê? Porque possui apenas um núcleo, que é a palavra desenho. Certo? E o sujeito composto, quando possui dois ou mais núcleos. Observem aí o exemplo. Ó. O carro e a moto são meios de transporte terrestres. Separando o sujeito do predicado. Sujeito, o carro e a moto. Predicado são meios de transporte terrestres. Observem aí que a palavra carro e moto são os meus núcleos do sujeito. Porque eu estou me referindo ao carro e à moto. Quantos núcleos eu tenho nessa oração? Eu tenho dois núcleos. A palavra carro e a palavra moto. Toda vez que eu tiver mais de um núcleo, eu classifico esse sujeito como sujeito composto. Certo? Então vamos lá recapitular um pouquinho. Se eu tenho apenas um núcleo, sujeito simples. Se eu tenho mais de um núcleo, meu sujeito ele é composto. Ok? Olha outro exemplo aí de sujeito composto. Cristina, Marina e Bianca fazem balé no Teatro Municipal. Sujeito, Cristina, Marina e Bianca. Núcleo, Cristina, Marina, Bianca. Eu tenho três núcleos, são três pessoas, certo? Então aí nós temos um sujeito composto, porque nós temos três núcleos, tá? E tudo que sobra da oração é o predicado. Professor, nunca ouvi falar em sujeito implícito. Claro que vocês já ouviram falar em sujeito implícito. Vocês já ouviram falar de sujeito implícito com outro nome. Vocês já ouviram sujeito oculto, sujeito desinencial. É aquele, gente, que não está na oração, mas eu sei quem é que está fazendo aquela ação, quem está praticando aquela ação. Por quê? Porque eu observo o verbo, e o verbo ele entrega quem é o sujeito. Tá? Vamos entender um pouquinho mais devagar. Vou fazer a leitura para vocês compreenderem com uma outra linguagem. O sujeito implícito é quando não está expresso na oração, mas é reconhecido pela desinência verbal. O que é desinência verbal, pessoal? É aquela partezinha do final do verbo que mostra em que pessoa ele está conjugado. Tá? Olha aí o exemplo. Ó. Concordo com suas ideias. Aí nós só temos predicado. O sujeito eu não sei quem é, mas na verdade eu consigo descobrir quem é observando o verbo, que é o verbo concordar. Ele está conjugado em concordo. Qual pronome encaixa com concordo? Eu concordo? Tu concordo? Ele concordo? Não. Eu concordo. Então aí nós temos um sujeito oculto, que eu sei que é o pronome eu. Só que eu descobri através da desinência verbal, que é o O lá no final de concordo. Certo? Olhem o segundo exemplo. Começamos a estudar muito tarde. Nós começamos a estudar muito tarde. Eu sei que é o pronome nós por causa da desinência verbal. Lá no final, ó, começamos. Nós começamos. Não é eu começamos. A gente não fala tu começamos, ele começamos. Não, nós falamos nós começamos. Então aí nós temos um sujeito desinencial. Ele também é chamado de sujeito oculto. E o nosso livro trouxe como sujeito implícito. As três definições representam a mesma coisa, tá bom? E além do sujeito determinado, que pode ser simples, composto e implícito, nós temos também o sujeito indeterminado. É quando não é possível reconhecer que elemento da oração funciona como sujeito. Olha aí o exemplo. Ó. Pegaram meu lápis, professor.
Eu sei quem foi que pegou? Não. Vou ter que me virar para descobrir quem foi que pegou. Tá? É um sujeito indeterminado. Eu não posso determiná-lo. Ele não está determinado nessa oração. Eu não sei quem foi que fez essa ação. Certo? E nessas orações, onde só o predicado está expresso, não se pode determinar sobre quem o verbo está dizendo algo. Pode-se construir um sujeito indeterminado de duas maneiras. Vamos observar as duas maneiras que podemos ter o sujeito indeterminado. Colocando-se o verbo na terceira pessoa do plural. Quando o verbo está na terceira pessoa do plural, lá no eles ou elas, tá? Terceira pessoa do plural. Olha aí, ó. Mandaram os acidentados para o hospital. Eu sei quem realizou essa ação. É um sujeito indeterminado. Ou colocando-se o verbo na terceira pessoa do singular, acompanhado do pronome se. Ó, precisa-se de carpinteiro. Eu sei que alguém precisa, mas eu não sei quem é que precisa. Então, meu sujeito aí também está indeterminado. Ok? E apesar do sujeito ser o termo essencial da oração, há orações constituídas apenas do predicado. São orações formadas pelos seguintes verbos. Haver, letra A, haver, significando existir, acontecer, realizar-se e fazer. Se aparecer o verbo haver, eu já vou classificar essa oração como oração sem sujeito, nas seguintes condições. Ó. Há muitos sonegadores impunes. Esse há está no significado de existir. Tá? Tem um sujeito realizando essa ação? Não tem. Então é um sujeito, oração sem sujeito. Tá? Houve algum problema com você. No sentido de aconteceu algum problema com você. Também não há sujeito nessa oração. Houve uma grande festa de aniversário na cidade. Aconteceu. E há muitos anos que não a vejo. Faz. Tá? Então, quando tiver o verbo haver, nós teremos aí uma oração sem sujeito. Letra B. Verbos fazer, ser e estar, quando eles indicam tempo transcorrido ou fenômeno da natureza, também são orações sem sujeito. Tá? Compõem orações sem sujeito. Ó, faz dias que o carteiro não aparece. Era cedo quando ele chegou. Está indicando um tempo transcorrido. E estava um dia chuvoso. Então, as duas últimas indicam um fenômeno da natureza. Tá? Era cedo. Estava um dia chuvoso. Então, aí nós temos orações sem sujeito. Letra C. Verbos que exprimem fenômenos da natureza. Isso aí vocês já estão cansados de ver. Orações sem sujeito com fenômenos da natureza. Né? Nevar, chover, ventar, gear, trovejar, relampejar, anoitecer, dentre outros. Se vocês já sabem que quando tem um verbo indicando o fenômeno da natureza, a oração é sem sujeito. Choveu muito hoje, não tem sujeito nessa oração. Anoiteceu devagar, também não tem sujeito na oração. Geou no Paraná. Gente, toda vez que tem um verbo que eu não sei quem é que está praticando essa ação, ou seja, um verbo dessas orações que estão sem sujeito, são verbos chamados de verbos impessoais. Tá bom? Espero que vocês tenham conseguido entender. Quem não entendeu, dá uma voltada no vídeo, assiste novamente, tira as dúvidas, faz as anotações, para daqui a pouco no chat a gente tirar essas dúvidas todas, ok? Não deixem as dúvidas para depois. Bons estudos e até mais!